Hoje eu gostaria de falar com você rapidamente sobre o seguinte tema: posso confiar em Deus? Diante de uma situação de caos, eu posso confiar em Deus? Diante de uma situação de morte, de luto, será que eu posso confiar em Deus? Diante de uma situação de profunda agonia, será que eu posso confiar em Deus? Diante de uma situação de escravidão, será que Deus realmente pode mudar tal situação? Diante das perdas, onde está Deus? Será que eu posso confiar nele? Jerry Bridges, ele vai exemplificar bem o que eu estou falando. Diz assim: para algumas pessoas, a crise ela pode ser gerada pela angústia de um casamento infeliz, o desapontamento de um aborto espontâneo ou a tristeza gerada por um filho espiritualmente indiferente ou rebelde. A ansiedade do provedor do lar que acaba de perder seu emprego e o desespero de uma jovem mãe que acaba de descobrir que está com uma doença terminal. Outros experimentam a dor de esperanças frustradas ou de sonhos que não se realizam, um negócio que deu errado ou uma carreira que jamais decolou. Outros ainda experimentam a ferroada da injustiça, o prolongado e inexplicável sofrer da solidão, a dor aguda de uma dificuldade inesperada. Existe a humilhação da rejeição por parte dos outros, de um rebaixamento de posto no trabalho e, a pior de todas, a do fracasso por culpa própria. Por fim, há o desespero de perceber que algumas circunstâncias difíceis, como doença física de alguém próximo ou até a incapacitação física severa de um filho, jamais mudarão. Além de nossas próprias dores emocionais, somos normalmente chamados para ajudar a carregar a dor dos outros, quer sejam amigos ou parentes. Numa proporção maior, lemos diariamente nos jornais ou assistimos nos telejornais exemplos de dor e de sofrimento em grande escala, como, por exemplo, guerra, terrorismo, terremotos, fome, injustiça racial, assassinato e exploração acontecem diariamente no mundo inteiro. A ameaça de um holocausto nuclear que paira sobre nossas cabeças tem feito este momento da história ser conhecido como a Era da Ansiedade. Nós estamos vivendo na Era da Ansiedade. Em dias assim, em que grandes crises aparecem diariamente na tela de nossa televisão, até mesmo o cristão é tentado a perguntar: onde está Deus? Será que ele não se preocupa com os milhares de famintos na África ou com civis inocentes que estão sendo brutalmente assassinados nos vários conflitos de países destroçados por guerras ao redor do mundo? Onde está Deus em meio à pandemia em que nós estamos enfrentando? Quando as circunstâncias nos fazem duvidar de Deus e do seu poder para mudar a história, a Bíblia nos mostra inúmeras maneiras porque podemos sim confiar em Deus. Eu posso confiar em Deus porque Ele tem todo o poder. Eu posso confiar em Deus porque Ele tem todo o poder. Abra comigo a sua Bíblia em Isaías, capítulo 6, ou melhor, capítulo 26, versículo 4. Isaías 26, 4 vai dizer: confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor é a rocha eterna. Deus é a rocha eterna, uma base firme para a minha vida e para a sua vida. Deus, Ele não só criou todas as coisas, como Ele também sustenta todas as coisas. Se Deus sustenta todas as coisas, se Deus sustenta o universo, será que Ele não tem poder para sustentar a sua vida? Deus, Ele é todo poderoso e através da sua palavra, através da pessoa de Jesus, Ele tem poder sim para trazer ordem ao caos. Ele tem poder para trazer vida em meio à morte. Ele tem poder para trazer descanso em meio às tempestades. Ele tem poder para trazer liberdade em meio à escravidão. Ele tem poder para trazer ganho em meio às perdas. Podemos confiar em Deus porque Ele é o Todo-Poderoso. Em segundo lugar, podemos confiar em Deus porque Ele nunca nos abandona. Deus jamais nos
abandona. Salmo, capítulo 9, versículo 10, vai dizer assim, Salmo 9, 10. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Jamais abandonas os que te buscam. Certa vez alguém disse o seguinte, se você está se sentindo sozinho, abandonado, achando que ninguém liga para você, atrase um pagamento que você vai resolver o problema. Rapidinho você vai receber uma ligação. Você acha que Deus liga para você apenas quando você deixa de dar o dízimo, a oferta, contribuir com missões? Deus, ele jamais deixou, jamais vai deixar você sozinho. João capítulo 14, versículo 16 vai dizer, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Todos os dias, Deus está com você. Será que eu posso confiar em Deus? É claro que eu posso confiar em Deus, porque Deus é o Todo-Poderoso. Deus, ele está presente em todos os lugares, jamais ele vai nos deixar sozinhos. E em terceiro lugar, podemos confiar em Deus, porque ele é um Deus que cuida. Na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, vai dizer assim, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. É ele quem tem cuidado de vocês. Não adianta alimentar a ansiedade, porque ela não vai resolver os seus problemas. Pelo contrário, ela só vai jogar você cada vez mais para o fundo do poço. Então, ao invés de alimentar a ansiedade, nós devemos entregar diante de Deus os nossos problemas, as nossas preocupações, porque é Ele quem tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de nós. Eu quero concluir esse devocional fazendo a seguinte pergunta. Será que realmente eu posso confiar em Deus? Diante de tantas circunstâncias ruins que passamos nessa vida, será que realmente eu posso confiar em Deus? Será que eu posso confiar em Deus diante de uma situação de caos, de morte, de agonia, de escravidão, de perdas? Quando as circunstâncias nos fazem duvidar, a Bíblia vai nos apresentar uma série de argumentos que vão nos ajudar a confiar mais em Deus. Podemos sim confiar em Deus porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Podemos sim confiar em Deus porque Ele está sempre presente. Podemos sim confiar em Deus porque Ele é um Deus que cuida, que Ele cuida dos seus. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe a nossa amada Igreja Batista Central.